Olá, nobres! No vídeo de hoje iremos falar um pouquinho sobre um item muito útil em toda a cozinha. E o equipamento que iremos pôr à prova é o forno elétrico da marca Fisher, modelo Fitline. Vamos demonstrar as principais características técnicas, funcionalidades e ao final do vídeo iremos comprovar na prática se ele realmente assa boas comidas. Se você ainda não é inscrito no canal, aproveite e se inscreva, clique no joinha, ative o sininho de notificações, assim juntos podemos fazer o canal crescer e melhorar cada vez mais. E não se esqueça que o seu comentário aqui embaixo é muito importante, pois assim você pode ajudar outras pessoas com suas dicas e experiências, e neste caso, por que não uma boa receita? Então vamos lá. Essa é a aparência do forno já instalado. Ele possui uma estrutura toda em aço escovado, com um espelho preto, o que dá uma aparência de moderno e muito bonito. Esse é o painel de controle do forno. Ele é bem simples. Ele possui um botão de aquecimento inferior, que liga a parte da resistência na parte de baixo do forno, e um outro botão, também chamado de aquecimento superior ou dourador, que liga a resistência de aquecimento na parte superior do forno. Ele possui esses outros dois botões, onde o primeiro ele está na função agora desligado, e aqui se ajusta a temperatura do mínimo até o máximo, que é 320 graus. Este é o botão do timer, que indica o tempo que o alimento irá ficar assando dentro do forno. Então ele varia de 0 até 120 minutos. Como vocês puderam perceber, a partir do momento que eu ligo o timer, minha luz interna do forno acende. Isso indica que o equipamento ele tá ligado. Detalhes interessantes da parte interna do forno. Notem que ele é um forno com um material autolimpante. Não sei por que motivo, mas dificilmente hoje no mercado se encontra fornos com essas características autolimpantes, com esse tipo de material, tá, pessoal? Em casa a gente comprou ele por esse motivo, por ter as paredes internas revestidas com esse material autolimpante, e isso fez a gente optar pela compra desse equipamento. Notem que ao fundo a gente tem o termostato, ele é o sensor de temperatura que mede então a temperatura do nosso forno. Na parte de cima a gente tem a resistência de aquecimento superior, e aqui embaixo dessa tela tem o sistema de aquecimento inferior. Retirando então a tela, a gente consegue perceber que aqui a gente tem a nossa resistência de aquecimento inferior. Muito interessante desse forno elétrico, ele é o engate, Ele tem ajuste dessa tela, dessa grade, para dois níveis, Esses dois níveis me permitem um ajuste de altura do alimento dentro do forno. Ele tem um sistema de travamento na lateral aqui, que faz com que a gente não consiga puxar, Ele trava nesses dois calços ou nesses dois limitadores que tem aqui na lateral. Com isso eu não consigo puxar o alimento mais para fora, evitando que ele caia. Percebo também que na parte dos fundos dessa grade eu tenho uma espécie de um anteparo aqui, que serve para que eu consiga com a grade puxar o material e o alimento vir, não correr o risco de cair, ou ficar dentro do forno. Isso é interessante. Aqui ao fundo a gente vê a luz que ilumina o alimento, o que serve para aumentar também o nosso apetite quando ele fica pronto. Percebam que na porta há essa grade perfurada, que serve para que o ar possa percorrer, entra na parte de baixo e sai na parte de cima aquecido, isolando termicamente a parte de fora desse vidro. Apesar de aquecer bastante, isola, e serve para que esse vidro frontal não fique tão aquecido. Agora vamos fazer alguns ensaios e vamos ver se ele se comporta bem. Acabei trazendo o forno para a bancada para que tenha mais possibilidades de medição, Aqui está o cabo dele, eu acabei de medir ele previamente. Ele tem 1 metro de comprimento. No meu caso foi suficiente para ligar o forno no móvel embutido. Mas é importante lembrar que a tomada não pode ficar muito afastada do equipamento para que a gente consiga fazer uma boa instalação. Notem, essa é a parte de trás do equipamento. Percebam a área própria destinada para a ventilação. Aqui está até um pouco mais escuro, o que indica que é bastante utilizado. Em funcionamento normal, eu já liguei ele assim, tá, pessoal? Essa parte aqui esquenta muito, muito mesmo. Talvez seria interessante a própria Fisher fazer um isolamento térmico um pouco melhor nessa parte branca aqui, que ela aquece muito. Aqui temos a etiqueta do equipamento, onde fala o modelo, a tensão de funcionamento, 220 volts, 60 Hz, com a potência máxima de 1750 watts. Então vamos medir isso e ver se de fato ele chega nesse valor. Percebam essa manta então de isolamento térmico que há em volta de todo o forninho. Aqui é o conjunto elétrico de aquecimento das resistências, aqui nesse ponto a resistência superior, aqui embaixo a resistência inferior, E aqui
conexão da lâmpada, aqui o sensor ou o capilar do termostato, aqui o timer, como a gente já havia visto, né? E as duas chaves que a gente tem de seleção. Notem, né? Esse meu equipamento ele tem aproximadamente 1 ano de uso, a gente usa ele com uma certa frequência. Notem que o cabinho, nesse ponto, ele já está escurecido, o que indica a mudança de cor nesse cabo, que originalmente ele é branco, e já indica um sobreaquecimento nessa conexão, talvez um probleminha de mau contato. Isso acontece em equipamento de aquecimento. Um ponto interessante que vale alertar, né, e que eu gostei, o aterramento. Aqui é a entrada, né, o aterramento está na minha carcaça. Em vários pontos, né, da minha carcaça eu tenho essa conexão, né, aqui do terra. Esse ponto aqui, então, da parte externa da resistência de aquecimento está aterrada, um ponto comum aqui na carcaça. A outra resistência de aquecimento, ela também está aterrada através do cabinho verde ali, né? Também está aterrada. Então, o que mostra que a preocupação do fabricante com a questão da segurança e do aterramento nesse produto. Percebam aqui tem um pedacinho de manta térmica, né? Vamos medir a espessura dessa manta térmica, aproximadamente aqui 2 centímetros de espessura. Então, se a gente tivesse uma manta térmica um pouquinho maior, talvez esse equipamento fosse termicamente melhor isolado. Mas não desabona, volto a frisar, não desabona o produto. Esse equipamento ele é alimentado então com fase neutra e terra. A carcaça então dele está sempre aterrada. Vamos curto-circuitar a fase neutro e medir a resistência de isolamento que a gente tem entre a carcaça do equipamento e a fase neutro. Deixei acionado as duas resistências, né? Liguei o timer e liguei também o sistema de aquecimento aqui. Setei meu medidor de isolação para 250 volts, que é a tensão próxima da nominal, e vamos conectar o equipamento na carcaça, um parafuso aqui da carcaça. Então, num ponto onde a resistência de isolamento se estabilizou, chegamos a um valor de 6.2 megaohms, o que garante uma boa segurança no uso do equipamento, não tão bom quanto o equipamento duplamente isolado, mas o suficiente para garantir a segurança de uso dele. Agora vamos medir o consumo do equipamento. Ligando o timer somente, o que vai ocasionar ligar somente a luz, a gente vai ter um consumo então aproximado aí de seus 26 watts, que é somente o consumo da lâmpada. Ligando o aquecimento inferior, a gente chega a ter um consumo de aproximadamente 1000 watts. Com o aquecimento superior, de 1713 watts aproximadamente. Como esse fogão é de embutir, né, a frente dele então dá o acabamento. Percebam também que dentro do móvel, né, ele vai ficar afastado do piso, da superfície que ele estiver. Aqui a gente tem esses pezinhos, né, que garantem um afastamento aí de 3 centímetros do piso ou da base onde esse forninho estiver apoiado. Mas agora vamos medir o consumo de energia, né, e a temperatura para fazer uma rosca, também conhecido como coruja. Então eu montei o medidor de consumo e o medidor de temperatura, e dentro do forninho, nessa posição que não vai atrapalhar o processo de assar, está o sensor de temperatura nesse ponto. Então vamos ver como ele se comporta. Vamos regular então para, a princípio, 40 minutos. Vamos setar na potência máxima que essa rosca necessita, ligar o aquecimento inferior e superior e vamos ver como o equipamento se comporta. Notem, né? A gente já tem um consumo máximo do equipamento de 1700 watts, 1715 aproximadamente, e a temperatura já começou a subir. Vamos ver quanto tempo a gente vai levar isso. Então, nobres, com 300 graus, um pouquinho acima, é possível então colocar a rosca para assar. Vamos lá. Um dado interessante, e obviamente isso acontece, né? A partir do momento que tu abre o forno, a temperatura já caiu bastante, mais de 50 graus, né? Agora, com a rosca pronta, vamos ver quanta energia o forno gastou para assar esse alimento. Gastou em 1 hora e 8 minutos, 1,88 kWh. Quanto custa assar uma rosca ou qualquer outro tipo de alimento? O custo é igual a energia vezes a tarifa. Deste modo, o custo será de 1,88 kWh vezes o valor da tarifa local.
No meu caso, o custo para assar essa rosca foi de R$ 1,35. Agora vamos ver quanto custa assar outros tipos de alimentos. Por exemplo, uma berinjela gratinada em uma cuca de farofa ao custo de 58 centavos. Cookies ao custo de 48 centavos. Costelinha suína ao custo de R$ 2,05. Um bolo inglês e um pão de trigo, R$ 1. Pizza e brusqueta ao custo de 69 centavos. Vale lembrar que o custo aqui demonstrado, ele considera também o custo do pré-aquecimento. Bom, agora vai a opinião de quem realmente usa o forno. Ele tem uma resposta bastante rápida para uma operação de aquecimento de até 180 graus, que é uma operação básica para fazer muitos pratos. Ele leva aproximadamente 8 minutos. Uma dica que eu quero deixar aqui também é em relação à limpeza do vidro frontal. Como ele tem 2 vidros, acaba sempre acumulando alguma poeira entre os 2 vidros. Então, para retirar bem simples, tem 2 encaixes na ponta superior, é só puxar para fora e a gente consegue fazer a remoção do vidro e fazer a limpeza do vidro com bastante facilidade. Eu tenho ele há 1 ano mais ou menos, eu tive que limpar apenas uma vez, então isso acaba facilitando para manter a limpeza do vidro e o forno limpo, né? Para colocar também é bem fácil, coloca de volta e coloca os encaixes no local. Esse forno ele acaba aquecendo um pouquinho mais na parte de trás, né? Provavelmente ele deve perder um pouco de calor por conta da porta frontal, mas é bem suave essa diferença de temperatura, então eu acredito que isso não desabone o forno. De modo geral, eu estou bem satisfeita com ele. Como já foi comentado, nós optamos em comprar esse forno por conta dessa função autolimpante que ele tem, né? A maioria dos fornos não vem mais com essa função, eu não sei porquê, isso tem caído em desuso no mercado. Pela praticidade que deveria manter essa função na maioria dos fornos. Então foi o que nos levou a optar pela compra desse forno, essa questão dele ser autolimpante. Então, de maneira geral, estou bem satisfeita com esse produto. Isso era o que o forno da Fischer tinha para nos mostrar no dia de hoje. Se você gostou do vídeo, deixe seu like, não esqueça de se inscrever no canal, faça seus comentários, compartilhe com seus amigos e até o próximo vídeo. Um grande abraço a todos.